escrever sobre o mal-estar na política, porque há alguns anos que a política vem me incomodando muito, não só no Brasil, como no mundo. Cada vez que você viaja e você vê uma certa aflição, eu já fui roubada em Paris, aquelas coisas da política mundial. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer o meu trabalho da Ciranda sobre o mal-estar na política. E aí eu vou dar um spoilerzinho, porque para fazer o trabalho, eu resolvi fazer um questionário com as pessoas da classe mais baixa. Eu entrevistei 20 pessoas, entre porteiros, manicures, empregadas domésticas, de o que mais incomodava a eles na questão política do país. Obviamente que eu tive várias respostas, mas a que mais teve número foi a questão da insegurança e que eles se sentiam desamparados, porque é impressionante nesses últimos anos a quantidade de pessoas que moravam em lugares seguros e os lugares se tornaram inseguros aqui no Rio de Janeiro. Bairros que não tinham comunidade, favela, nada disso, mas que foram tomados pelo tráfico ou pela milícia. Então, essa foi a tônica maior, obviamente, que falaram das UPAs, do péssimo transporte, teve de tudo, mas a maior foi a questão da insegurança. Muito bem, então eu fiz o meu trabalho, estou fazendo o meu trabalho da Ciranda, que não tem nada a ver com o de hoje, mas calcado nessa questão do desamparo da Ciranda. Hoje nós vamos falar de cultura e política, mas não vou dizer brandamente, porque não é um assunto brando, é um assunto desconfortável. Cultura não depende de política. Em todo caso, não deveria depender, embora isso seja inevitável nas ditaduras, principalmente as ideológicas ou religiosas, aquelas em que o regime se sente autorizado a ditar normas, a estabelecer cânones dentro dos quais a vida cultural deve desenvolver-se, sob a vigilância do Estado, empenhado em não permitir que ela se afaste da ortodoxia que serve como base de sustentação aos governantes. O resultado desse controle, como sabemos, é a progressiva transformação da cultura em propaganda, ou seja, em sua degeneração por falta de originalidade, espontaneidade, espírito crítico e vontade de renovação e experimentação formal. Numa sociedade aberta, liberal, embora a cultura se mantenha independente da vida oficial, é inevitável que haja relação e trocas entre cultura e política. Isso porque o Estado, sem reduzir a liberdade de criação e crítica, deve apoiar e propiciar atividades culturais. A cultura deve exercer influência sobre a vida política, submetendo-a a uma contínua avaliação crítica e incutindo valores e formas que a impeçam de degradar-se. Há que se preservar os museus, os pontos históricos, a história de um país, e o Estado tem que ser o primeiro a fazê-lo. Entretanto, nos países totalitários, a influência exercida pela cultura sobre a política, ao invés de exigir que esta mantenha certos padrões de excelência e integridade, ela contribui para deteriorá-la moral e civicamente, estimulando o que possa haver nela de pior,
como, por exemplo, a mera farsa. É quando a política vai substituindo cada vez mais as ideias e ideais, debates intelectuais e programas por mera publicidade e aparências. A popularidade e o sucesso são conquistados não pela inteligência e ética, mas pela demagogia e o talento histriônico. Isso não está ocorrendo só no terceiro mundo. O desprestígio da política em nossos dias não conhece fronteiras, e isso obedece a uma realidade incontestável. Com variantes e matizes próprios de cada país, em todo o mundo, tanto no adiantado como no subdesenvolvido, o nível intelectual, profissional e, sem dúvida, também moral da classe política decaiu. Isso não é privativo das ditaduras. As democracias sofrem esse mesmo desgaste e sua consequência é o desinteresse pela política, demonstrado pelo grau de abstenções nos processos eleitorais em todos os países. Provavelmente, já não restam sociedades nas quais o dever cívico atraia os melhores. A política se tornou suja e vil, apesar de pessimistas dizerem que sempre foi. Mas a verdade é que, em muitos países e em muitas épocas, a atividade cívica alcançou prestígio porque atraía gente valorosa e que seus aspectos negativos não prevaleciam sobre o idealismo, a honradez, a responsabilidade da maioria da classe política. Em nossa época, esses aspectos negativos da vida política foram amplificados, frequentemente de maneira exagerada e irresponsável, pelo jornalismo marrom, com o resultado de que a opinião pública chegou à convicção de que a política é a atividade de pessoas amorais, ineficientes e prontas à corrupção. A função crítica do jornalismo foi distorcida pela frivolidade e pela avidez de diversão da cultura reinante. Aos poucos, o jornalismo contribuiu para tirar responsabilidade e seriedade. Atividade essa que, no passado, conservava certa aura mítica, com espaço para o heroísmo civil e das iniciativas audazes a favor dos direitos humanos, da justiça social, do progresso e da liberdade. Às vezes, nessa busca frenética de escândalo e bisbilhotice com os políticos, o grande público conhece melhor sobre eles e o que é de pior podem mostrar. E o que mostram é, em geral, a mesma atividade penosa em que nossa civilização transforma tudo o que toca. Uma comédia de fantoches capazes de lançar mãos das piores artimanhas para ganhar o favor de um público ávido de diversão. O jornalismo escandaloso é um perverso enteado da cultura da liberdade. Não pode ser suprimido sem que se inflija ferimento mortal à liberdade de expressão. Fazem maquinações tenebrosas em alguns jornais e canais de TV que, ávidos por dinheiro e lucro, exploram com total irresponsabilidade as paixões baixas das pessoas. Vimos na Inglaterra, país de primeiro mundo, onde o Murdoch, dono do império das comunicações, a News Corporation, se viu obrigado a fechar o jornal News of the World, apesar de sua imensa popularidade, porque descobriram que grampearam milhões de telefones, inclusive alguns da Casa Real. Isso mostrou até que ponto uma imprensa dessa índole pode exercer efeito nefasto sobre as instituições e os políticos. A nossa cultura é calcada no divertimento, acima de qualquer conhecimento ou ideal.
Nós estávamos conversando sobre isso no domingo, né? As pessoas querem se entreter sem martirizar o cérebro, com problemas, com dúvidas, espiar a intimidade do próximo, surpreender um ministro ou parlamentar de cuecas, investigar os desvios sexuais de um juiz. Tem algo mais exemplar? A imprensa sensacionalista nasce corrompida por uma cultura que, em vez de rejeitar as grosseiras intromissões na vida privada das pessoas, as reivindica, pois farejar a imundície alheia torna mais tolerável a jornada do funcionário pontual, do profissional entediado, da dona de casa cansada. Outra consequência disso tudo é a escassa, às vezes nula reação do grande público aos níveis de corrupção, tanto nos países desenvolvidos quanto nos em via de desenvolvimento, seja nas sociedades autoritárias ou nas democratas. Se espalha. A sociedade se torna cada vez mais indulgente para com os desvios e excessos dos que ocupam cargos públicos e exercem o poder. Esse relaxamento moral ocorre quando a vida econômica progrediu tanto em todo o planeta e alcançou tal grau de complexidade que a fiscalização do poder que a sociedade pode exercer através da imprensa é muito mais difícil. E as coisas se agravam quando o jornalismo, em vez de exercer sua função fiscalizadora, se dedica principalmente a entreter seus leitores, ouvintes e telespectadores com escândalos e sensacionalismos. Nada desmoraliza tanto uma sociedade, nem desacredita tanto as instituições, como o fato de seus governantes, eleitos em eleições mais ou menos limpas, aproveitarem o poder para enriquecer, burlando a confiança pública neles depositada. Na América Latina e também em outras regiões do mundo, o fator mais importante de criminalização da atividade pública tem sido o narcotráfico. É uma indústria que apresentou modernização e crescimento prodigiosos, pois aproveitou a globalização melhor que qualquer outra para estender suas redes além das fronteiras, diversificar-se, metamorfosear-se e reciclar-se na legalidade. Seus ganhos lhes possibilitam infiltrar-se em todos os setores dos estados. Como pode pagar melhores salários, compra e suborna juízes, parlamentares, ministros, policiais, legisladores e burocratas, ou faz intimidações e chantagens que, em muitos lugares, lhe garantem impunidade. A cultura contemporânea, em vez de mobilizar o espírito crítico da sociedade e sua vontade de combater esse estado de coisas, faz que tudo isso seja percebido, vivido pelo grande público, com a resignação e o fatalismo com que se aceitam os fenômenos naturais, tipo tsunami, terremoto. Para que uma democracia funcione perfeitamente, é indispensável uma burocracia capaz e honesta, como as que no passado fizeram a grandeza da França, da Inglaterra ou do Japão. Até pouco tempo, era trabalho cobiçado por eles, porque merecia respeito, honorabilidade e a consciência de estar contribuindo para o progresso da nação. Em nossos dias, isso desapareceu. O funcionário está tão desprestigiado quanto o político profissional, e a opinião pública o vê como um parasita do tesouro público. Mas não podemos nos resignar e aceitar que a sociedade seja a fera que devora os cordeiros. E é essa atividade pessimista, e não a ampla corrupção, que pode efetivamente acabar com as democracias liberais, transformando-as numa casca vazia de substância e verdade. Não pode haver ceticismo, desinteresse e apatia em relação à vida pública, às instituições,
porque aí sim o campo fica livre para os lobos e hienas. Cabe a nós insistir, lutar, apegar-se às leis e combater. Vamos às brigas. Deixa eu pegar uma água, que agora estou nervosa. Cecília, posso te fazer uma pergunta? Pode? Por que você resolveu trazer esse assunto hoje, dentro do Porque vai ser, nosso... porque vai ser uma prévia do que eu vou falar na ciranda. Obviamente que na ciranda vai ser mais psicanalítico, vai ter o Freud, vai Não, eu ter. sei, tudo isso eu sei, mas É, assim, porque eu estou acossada pela política há uns 3 ou 4 anos, Tereza. eu sei. É por isso que eu estou te perguntando, para você Estou falar. puta com esse Brasil, com essa política nojenta. Então, pelo menos, eu tenho que falar sobre isso. Não for com vocês. Você acha, né, dentro dessa... Vamos deslocar um pouco a questão, em vez de a gente ficar falando só do Brasil, vamos Não, ampliar no como mundo, você no fez. mundo. Calma, então, deixa eu terminar. Vamos ampliar a coisa, né, em termos assim, do cenário global. Né? O que você acha que está por trás dessa... Eu não vou falar desintegração, porque eu acho que essa palavra é muito forte, mas uma certa perda, né, desses valores simbólicos que foram, ao longo de séculos, construídos. Será que a gente pode dizer que... Em primeiro lugar, eu diria que é uma degradação do nome do pai. A gente já fala disso há anos. Tá, mas o que a gente pode destrinchar disso? Qual é a razão lógica? Porque as coisas não acontecem do nada. Qual seria, já que a gente está falando de um cenário socioeconômico, cultural, quais seriam, pelo menos, alguns elementos que levariam a essa diminuição do poder, porque é uma questão de poder, do poder da força, se a gente quiser, da autoridade paterna? Porque é diferente a gente falar da função, que eu acho que a função ela é inalterada. A Não, função não é continua a função. função. A função e a figura. A figura, né? A gente pode, inclusive, dizer do patriarcado, porque é isso que está em questão, uma queda brutal, né, Sem dúvida. dessa figura de todo o poder patriarcal. O que você acha que está em Que a questão gente aí? luta tanto para que elas Questão é diminua, né? Que as mulheres cada vez querem ocupar mais os espaços. Só que tudo tem dois lados, né? Assim como as mulheres alcançaram espaços poderosíssimos, os homens, com essa perda desse espaço poderoso que as mulheres estão tomando, eles estão enfraquecidos, né? Eles estão menos poderosos perante. Então, o poder da política ainda é um poder que os acossa muito. Você vê, claro que já há mulheres na política no mundo todo, principalmente no primeiro mundo. Nós aqui ainda somos bastante incipientes, mas lá fora as mulheres já estão começando, já estão bem mais adiantadas. Mas os homens ainda têm a força maior, sem dúvida alguma. E é uma conjuntura econômica, a questão do capitalismo, sem dúvida alguma, que foi uma coisa que o poder do dinheiro trouxe Uhum. uma busca de poder, né? Quem tem grana manda na choupana, é Sim. um ditado popular que, sem dúvida alguma, funciona, rege o mundo. Sei lá, falem aí, gente, deem ideias de vocês.
Posso fazer um comentário, então, Todos, Cecília? todos. Eu recortei aqui, no seu texto, a bisbilhotice, né? Porque eu fiquei pensando nesse gozo que é escópico, né? Que é da imagem, do dar-se a ver, né? Do ver, do ser visto. E aí eu fiquei pensando assim, será que isso, né? Como é que isso se articula ao desamparo? Será que isso incrementaria esse desamparo? Queria escutar um pouco você, né, Ô, Márcia, sobre isso. tem uma questão que hoje eu estava ouvindo nós conversando no domingo, entre nós, né, organizadores da Ciranda, nós estávamos dizendo que o mundo hoje é para o aqui e agora, é o divertimento, a cultura cada vez mais é relegada a um segundo plano. As pessoas não querem ler, elas querem ver uma TV, um vídeo, um filme, uma coisa rápida que os entretenha, que seja divertido, fugaz. E hoje eu estava ouvindo uma entrevista de um cara que dizia assim, falando sobre música e perguntando por que a nossa música está tão ruim, por que piorou tanto? Nós tínhamos uma música boa, por que hoje em dia a música é tão ruim, a música brasileira, que a gente não pode chamar de música popular brasileira, porque a gente tem esse conceito como uma coisa boa, Bethânia, Gil, né? Tom Jobim, não. Eles chamam de música popularesca brasileira, uma coisa assim. E aí o cara respondia, é simplíssimo, porque a música é feita para um público. O público tem que querer e gostar daquela música. E o nosso público hoje no Brasil é extremamente pouco culto. Então, ele quer música ruim, de má qualidade. É essa que agrada. Não Eu sei fiquei. se Se eu a gente, concordo. Pois é, se a gente puder avançar nisso, me ajuda aí, Tereza, já que você não sabe se concorda, Porque né? eu tô É, pensando. Ah, fala você, depois eu porque eu falo. fico pensando assim, um público que para se apreciar música, há que se escutar música, né? Então tem algo aí, eu estou pensando o tempo inteiro nessa questão do olhar e da voz, né? Se a gente não para escutar, se a gente sequer percebe o que foi falado numa mensagem, num áudio, enfim, como, né, que a gente pode articular ou viver algo dessa escuta, né? Da escuta da música, falando simplesmente nisso. Então, porque eu penso que esses movimentos, isso se dá a partir de algo que também a sociedade vai construindo, né? Os Hum. artistas vão percebendo isso, né? Vão se colocando também as suas criações a serviço disso. Então, eu fiquei pensando assim, voltando à questão da bisbilhotice, né? Se esse olhar, se esse dar-se a ver é tão aguçado atualmente, o dar-se a escutar, a ouvir, se esvai, né? Ele Sim, se perde. sem Fico dúvida. pensando um pouco nisso, né? Assim, para a gente tentar entender um pouco ou discutir um pouco o que está acontecendo atualmente. E, de novo, eu retorno à questão do desamparo, né, que você tocou no início da sua Esse eu vou fala. tratar na ciranda. Aham. Eu estou tentando pensar aqui, né, já que você, Sandra né, quer falar deu também. um spoiler. Não, Enfim, pode terminar, Márcia. Então, é isso, né? Eu fiquei pensando nessa questão. Talvez o dar-se a ouvir, né, esteja completamente esgarçado ou empobrecido, não gosto muito desse termo, Empobrecido, é isso que o né? rapaz respondeu. Empobrecido. Ele está O ponto, empobrecido. o Talvez ponto por conta do desse, aguçamento da não visão. sei, não sei. É algo que eu estou pensando aqui, mas quero escutar as pessoas, né? Sandra, Tereza ia falar, Sandra também. Deixa a Sandra falar primeiro.
Olha, queria fazer um comentário interessante, por exemplo, até um contrassenso com a palavra cultura, né? Porque a palavra cultura tem origem latina e significa cuidar. Então, Bacana. puericultura, cuidar da criança, não é? Então, a cultura seria dar colo, dar Uhum. cuidado, o sentido da cultura. E, de fato, como a Cecília mencionou, a cultura está apresentando ao contrário disso, colocando o sujeito na condição de desamparo duplo, que ele já tem um desamparo, ele é constituído na condição de desamparo, mas ele Uhum. vive, de fato, um desamparo social. Nesse ponto, eu acho que é um raciocínio. Agora, Olha, Lacan nos dá uma ferramenta, Cecília. Eu desejo que você possa recorrer ao Seminário 17, porque Lacan, nos anos 70, ele percebeu que houve a É. mutação. Já disse isso inúmeras vezes, estou sendo Uhum. repetitiva aqui, mas houve uma mutação no discurso do mestre e que Sim, propiciou o distanciamento, a ruptura do laço social. Então, e o exatamente. desamparo, disse o Jacques Lamillé, lá em Paris, que é um desamparo organizado. Agora é um desamparo. Então, você repara na cidade do Rio de Janeiro, quem dirige vê. Alguns anos atrás, você tinha um guarda de trânsito aqui ou ali, você tinha um agente, Ipanema presente, Leblon presente, sei lá, que ajudava alguma coisa. Desapareceram completamente das ruas, só para falar no Rio de Janeiro. Desapareceram. É um nível de desamparo. Sem dúvida. Se uma pessoa cair, não é? Na rua, ela pode ser que ela passe o dia todo ali. É porque a solidariedade humana faz com que os donos de loja ou os vendedores venham socorrer. Então, pois realmente, a cultura chegou a um paroxismo, porque ela apresenta o contrário do que a palavra significa, né? Agora, eu acho que você pegando a partir do seminário 17, a percepção que Isso. Lacan teve que isso ia acontecer, a gente encontra uma ferramenta dentro da psicanálise para poder, inclusive, compreender melhor essa deterioração. Era esse comentário, não sei o que você acha. obrigada, Porque, na verdade, sem né, dúvida. o que ele estava experimentando no período que ele estava dando o seminário era assim de uma desamarração muito grande, né, do laço social, porque, na verdade, ele faz o contraponto no discurso do mestre, a questão do discurso universitário. Ele diz a universidade traiu sua finalidade, ou suas finalidades, se a gente quiser colocar no plural. E não é à toa, né, que os estudantes tomaram os pátios das universidades, tomaram as ruas, porque a universidade estava fechada sobre si mesma, né? Ela tinha transformado aquilo que era, na verdade, bom, pelo menos é a leitura que ele faz no seminário de 17, Era do aquilo discurso que do era mestre, né? a sua proposta, né, que não é só transmitir conhecimento, mas justamente suscitar, né, desejo de saber, que essa era uma finalidade da universidade, isso tinha, de alguma maneira, sido. A palavra que me vem à cabeça é essa, uma traição, digamos assim, daqueles que deveriam, para além, né, de fazer uso do discurso universitário, justamente poderem suscitar, né, desejo de saber nesses estudantes. Ficava aquela coisa muito fixa, muito já pré-determinada, né? Enfim, Foi é quando os interessante esse estudantes comentário que começaram a você falar, faz. né? Oi? Ali os estudantes começaram a poder falar, a se colocar, que até então vigorava um discurso do Eles mestre, o não estavam professor falando, eles estavam é, gritando. gritando. Né? Justamente eles não estavam falando. Eles se revoltam pela absoluta falta de escuta. Exato. Né? Sandra, Quando não há escuta, há que gritar, né? é, É, eu fiquei pensando também nessa questão da degradação da cultura que a Sandra trouxe com o seminário 17 do Lacan.
essa destituição da autoridade, da mestria, da escuta de outrem, né, de uma referência, essa questão do nome do pai que Isso. decai, né, da referência paterna, tudo isso entra junto. E o que entra nesse lugar? Quando a gente põe o gozo, o prazer no lugar do gozo, né? Seria uma questão perversa, né? Então, é uma perversificação da cultura que seria cuidado, que se perde, né? Que perde a sua função. É muito grave tudo isso, eu acho, é muito sério, e a gente está inserido nesse contexto, né? Inclusive, esse ponto que você falou da perversão, o Lebrun chama atenção para isso, no Mundo Sim. Sem Limite, porque ele vai mostrando Sim. que, mesmo que a estrutura perversa continue proporcionalmente com a mesma proporcionalidade junto às outras estruturas, a cultura passou a valorizar, digamos, a lei de Gerson, as pessoas terem cada vez mais vantagens sobre o outro. Então, ficam aumentados os comportamentos perversos, mesmo que a estrutura não o seja. Exato. Eu vejo Talvez aí um pouco desse desalinho, né, entre a cultura e a política, que quando a Sandra falou, a cultura estaria ligado mais ao lado feminino, né, e a política ao masculino. E, de repente, isso veio uma espécie de um desencontro, né? Talvez esse seja a Deixa eu ideia ler para desse... vocês um negócio que eu escrevi hoje para um cartel internacional que eu estou fazendo. A gente está estudando exatamente o seminário 17, né? Lá na Associação Internacional. E aí eu escrevi o seguinte para o cartel: uma profunda mudança torna-se cada vez mais evidente na mostração e circulação dos discursos vigentes, impactando o laço social. Se a estrutura é invariante, porque a estrutura que compõe cada um dos 4 discursos, ela em si é invariante, né? O que modifica são os ocupantes desses lugares, né? A ocupação dos lugares que constituem os discursos pode ser questionada e modificada. Nas gerações mais jovens, o paradigma de alteridade, representado pela diferença homem versus mulher, mostra-se vacilante. Uma das perguntas que merece reflexão diz respeito ao desconforto sexual pelo qual atravessa a humanidade, pois parece não se colocar mais a pergunta sobre a pertença a um dos sexos, porque tudo isso é uma questão política também. A política não é só a politicagem, né? Aliás, ela é muito mais do que isso, está lá no Aristóteles. O que interessa é a hegemonia da declaração de uma identidade fluida, como ideal a ser brandido, como sinal de contemporaneidade. Será esse um processo de dessimbolização? Porque a gente estava falando aqui a propósito da questão da cultura, como a Cecília trouxe, como a Sandra estava comentando, né? Mas se a gente pensa, né, numa perda da eficácia da figura paterna, então a gente está falando, né, de um processo de dessimbolização. E talvez por isso a melodia, né, a letra, né, não só das canções, mas dos discursos, justamente parece vacilar, né? Parece ficar mais na ordem do ruído do que propriamente da música, né? Então, eu coloquei exatamente isso. Estariam as famílias e seu entorno social, que é todo o entorno, se desinstitucionalizando como consequência de um declínio da autoridade paterna e da perda de legitimidade por quem ocupou, durante todo o processo civilizatório, uma posição terceira, porque o que estabelece uma relativização
dessa relação, ou eu ou o outro, né? Uma relação dual também, é exatamente a entrada do terceiro, que questiona, né? E parece que isso não há mais. Essa é uma parte da complexidade do problema enfrentado pelos psicanalistas e, através de uma pesquisa mais aprofundada, privilegiando os discursos vigentes, talvez possamos minimamente responder ao espelho de nosso tempo. Porque, na verdade, o nosso tempo, a gente está falando aqui especificamente da política enquanto tal, Cecília, como você trouxe, mas eu entendo que é toda política que gerencia as relações interpessoais. É na família, né? é na escola, é na relação entre os pares. Nós mesmos temos experimentado, né, vez por outra, nos meios analíticos, uma dificuldade de convívio, no mínimo educado, né? Um mínimo de educação, as pessoas não perderam a capacidade da dialética, era isso que eu queria dizer. Ô, Tereza, isso eu acho que acontece em todo grupo. Em todo grupo. Não É é, exatamente o que eu falei. não, Mas dentro disso que tu estás trazendo, Tereza, de ficar dual, esse significante que estamos polarizados, né? Todos os grupos estão polarizados, é dois lados, é dual. Isso. É uma E a relação dual. E a Ou eu ausência ou o do outro. terceiro, a ausência do terceiro, da referência paterna, de um elemento da tríade, né? Do triangular a relação. É bem isso. E aí, na questão de gênero, acaba a dualidade, não é mais menino e menina, homem e mulher. Tem É uma 198 fluidez. É uma fluidez, é nem uma terceiros. indiferenciação. Há vários terceiros. múltiplos. E é bom a gente poder pensar também que a arte contemporânea também está trazendo isso, né? É uma coisa bem plural, assim. O tempo todo está manifestando dessa forma, né? Eu acho que a arte, atualmente, ela reflete um pouco o que a gente está vivendo. É porque eu penso assim que a questão que eu acho que talvez fosse interessante da gente tentar falar, da gente tentar discutir, não sabemos se vamos avançar alguma coisa, mas, enfim, é exatamente a perda das referências. Que a gente está aqui colocando, eu particularmente coloquei, né, como essa referência terceira, mas ela se metonimiza, né, em vários lugares terceiros, se a gente quiser, né? É sempre um sujeito poder ter uma referência fora dessa relação especular, né? Porque essa relação especular é mortífera, sempre, sempre. Né? Você querer encontrar no outro a sua imagem sem nenhum questionamento é da ordem do impossível. Né? Essa alienação, Sempre o né? outro te devolve alguma coisa diferente do que você espera encontrar. Né? Sempre o estranho está ali de alguma maneira. Não tem. Luiz vai ficar quietinho? Oi? Vai politizar? O Luiz. Já que você Eu quer. mandei para vocês uma entrevista super bacana Eu vi do 45 Demetrio minutos, mas Magnoli. é 1 hora e tanto, Demetrio. Mas ela é simplesmente Sensacional. esclarecedora, luminosa. Não sei se vocês leram. Eu ouvi Eu posso mandar para 45 todo minutos, mundo. ainda Oi? falta um tanto. Eu ouvi 45 minutos, ainda falta mais. É 1 hora e cacetada. Mas é muito Muito interessante, porque ele fala de coisas referentes à sua história pessoal. É tão bonito isso, você vê uma pessoa saber exatamente. Traduzir no seu mito individual, né?
alguma coisa que lhe dê consistência. Isso é muito interessante, isso é muito bacana, entende? Não ficar só naquilo que é esperado como politicamente correto. Ele traz uma leitura, eu não posso dizer isenta, mas ele traz uma leitura que mostra com muita clareza de onde ele tirou a argumentação que hoje ele sustenta. É um histórico, né? Que começa na história dos seus ancestrais, na sua história de infância e juventude e na sua posição política, né? No nosso país. Porque o que eu percebo também, Cecília e todos, é que parece que você não pode não estar num lado. Ou você está num lado ou você está no outro. Se você não toma partido, você é o grande isentão. Exatamente. Né? Uhum. É preciso tomar partido. E, na verdade, um é a imagem A perfeição secular do está no outro. meio, né? Nada muda. A mudança seria uma voz, justamente, uma voz dissonante. Né? O Jorge Forbes fala sobre isso na música eletrônica, Isso. falando, você viu, né, Sandra? Que ele Eu fala vi. tá ligado, ele chama aquilo de monólogo articulado, que ali é uma maneira deles se comunicarem. Tem alguma coisa em comum que se fala ali, já que não tem uma letra, mas a própria melodia articula eles naquele monólogo. Isso é uma espécie de uma busca de uma referência, né? Eu penso. Vou enviar, Sandra. Olha aqui, Na verdade, eu vou mandar para a escola e pedir para peraí, eles Tereza, posso liberar Manda para a falar? quando quiser. escola. Oi? Fala, Falar. Luiz. Olha Pode? aqui. Pode, Luiz. Não, é só para fazer um comentário, porque muitas vezes eu estou no ponto oposto, como estarei agora. Como já disse várias vezes, a Cecília já sabe que eu vou dizer aquela frase que é um mantra: o que se aperfeiçoa é máquina, não é o homem. Então, eu pergunto a vocês, só que são pessoas aí mais entendidas do que eu no assunto, eu pergunto a vocês acham que tem muita diferença, né? O Júlio Mazarin era, na verdade, Júlio Mazarino, porque ele era italiano, né? Eu pergunto, Isso. o Breviário dos Políticos do Júlio Mazarino, né? As propostas dele são diferentes da do Arthur Lira? Eu creio que não. Acho que é a mesma coisa. E nós estamos falando de 1600 e qualquer coisa, né? Mesma coisa. Não eu, particularmente, conheço uma coisa, não vejo muita diferença. É outra coisa. Eu até li o trabalho do Magnoli e tal, não sei o quê, e concordo até com ele em gênero, número e grau, né? E também tem, já que citou a questão do isentão, né? Muitas vezes esses que apontam isentões é mais por desinformação dele. Já falei isso publicamente outras vezes. A Cora Ronay, colunista do jornal de maior circulação no país, O Globo, né? Fez uma crônica e disse: pai contra mãe, única passagem que Machado de Assis falou contra a escravidão. Eu escrevi para ela, claro que ela não me respondeu, né? Agora, o pobre do Eduardo Duarte escreveu um livro dessa grossura, Machado de Assis afrodescendente, que tem várias passagens em que o Machado se apresenta totalmente contra a posição do escravo na cultura nacional, e ela não sabia, como não sabem vários, e dizem. Eu até comentei no outro dia, né? Até não me lembro se está aqui alguém, que botaram lá num post na Folha de São Paulo, Machado de Assis, do morro e da favela. Pelo amor de Deus, vão ser analfabetos assim na China, né? Agora, eu não penso assim, com essas que mudou, para mim não mudou nada. É a mesma coisa, a faceta é diferente, a informação tem mais informação. Quanto tempo, né, uma pessoa mandava, por quê? Por que, né, que menstruação de mulher
tinha a denominação de paquete. Esse paquete é um navio, porque levava 30 dias, que era o tempo que o navio ia até Portugal e depois voltava, e era assim que se correspondiam mesmo até os namorados, né? Então, óbvio que hoje tem informação para tudo que é lado. O que a gente está falando aqui, daqui a 2 minutos, pode até estar ali no jornal e tudo. Eu não concordo com essa posição, mas ninguém precisa concordar comigo, não. Eu sou dessa posição. Não se aperfeiçoa o homem, é uma repetição com facetas, moldagens, figurinos diferentes. Mas é o mesmo que o Magnoli fala ali, ele tem toda a razão. Até ainda chamando a atenção, vocês que leram, né? A Mama África, né? Mama África é uma grande responsável pelo tráfico negreiro, né? Mas até 2016, se não me engano, aqui no Brasil, é só ler no livro do Laurentino Gomes, tinha, né? Escravidão, não estou certo se é 2016, mas já é por essa época aí, na Mauritânia, escravos. Né? Ah, era só lá? Não, tem até hoje. Né? Ou tinha até pouco tempo atrás. Eu vou citar aqui só para polemizar. Tá? Obrigado. Cecília, tem perguntas das pessoas que estão assistindo. Eu estava escrevendo para a verdade. Poliana, não vi. Tem Poliana, Simone. Não, a Poliana pediu para eu mandar o negócio do Demétrio Magnoli. Não, Está na tem- escola, acabei de mandar para a escola lacaniana. tá. Está A já na escola. É Simone só pedir Barbosa pro perguntou se já leram o Alexandre. filósofo Ele mandou aí, ó, sul-coreano. link enviado por Tereza Nazar. Já Como está. é o nome do filósofo sul-coreano? Tem 2 livros É o dele. Byung. Eu vou te Não, mostrar. esqueci o Está nome. aqui. Byung-Chul Han. Tchau. E um churrão. Não lembrava que era Byung. Ele agora é alemão. Ele foi coreano, agora mentira! na nacionalidade alemã. Ele é professor na Alemanha. Tá. Fez toda a formação dele lá. Olha só. Por isso é que eu acho que ele é privilegiado, porque ele tem uma visão do Oriente e do Do Ocidente. Ocidente. Então, eu acho a contribuição dele interessante. Mas o que Mas tem a de língua chinês... dele é tão declinativa quanto o alemão. São 2 línguas que o verbo vem depois. O Coreano. japonês, o chinês, o coreano, portanto, essas línguas elas são declinativas como o alemão. O verbo vem. Você tem que falar a frase inteira Leteiro para e ficou você no último saber verbo. do que se trata, porque o verbo vem no final. Isso é interessante isso, porque eu estou falando aqui, mas estou pensando, qual será a influência disso, né? Que temporalidade é essa que permite que o sujeito só saiba do que se está dizendo, ou de quem se está falando? Será que eles ao são fim mais da frase? pacientes? Não sei. Não sei se a gente pode dizer que alemão é paciente. Não seria o só depois, Tereza? Porque só... Não sei. Eu acho que tem alguma coisa, mas o que, sinceramente, não vou ficar aqui no chutômetro. Então, prefiro não falar. Não sei. Um ponto assim para concluir a observação do Luiz Alberto, talvez a gente possa pensar assim: todas as culturas são violentas, são pouco acolhedoras, são hostis, cada qual à sua maneira. Então a gente tem a faceta da época, não é? Talvez a gente possa encaminhar Dentro da pulsão de morte, né? que tem uma face, né? Um semblante, uma característica em cada época. E a nossa tem, eu acho que tem. A gente Pode não talvez ser uma possa diferença dizer, na Sandra, raiz, mas é uma diferença na manifestação. então, mas talvez a gente possa dizer que a cada época, a despeito, né, do avanço civilizatório, se a gente pode falar de algum avanço, a pulsão de morte se presentifica de uma forma. Porque o que você não pode querer é achar que você vai subsumi-la no processo de simbolização. Não vai. Ela sempre se apresentará. Aliás, ela é necessária, né? E ela Eu ganha até no vou mais final. longe, tem alguns que acham que até que vão acabar com ela.
Ah, pois é. É um problema. Eu fiquei pensando também, né, Prometem isso. Promete. Mas com o a Freud fala. tem razão, ele diz lá, como é que é ele faz aquela frase que eu tenho horror, lupus, né? Do lupus, né? Mas, na verdade, aquilo ele não disse que é dessa época. Ele falou O homem é o homem. lobo do homem. Homem, como vocês sabem que eu não gosto disso porque está errado. É do Assinaria do Plauto, mas está errado isso. Mas ele fala, mas ele não diz. É nessa época, diz o homem. Isso a gente pode pegar lá, desde o Neandertal até eu aqui sentado. De Luiz Alberto, mas o que traria a diferença, isso seria uma referência paterna, a referência de um terceiro elemento, né? Que poderia fazer o homem simbolizar, para não ficar repetindo esse Mas a real. repetição é Conseguiram isso, inerente então. à presença da função paterna, você não acha? É Não, inerente. também. A repetição, é isso que a gente estava falando aqui. Não tem como, não tem saída. É da condição humana, né? Exatamente. A presença da repetição. E da pulsão de A- morte, e do real. A demanda da internet também traz isso, né? A Esse verdadeira oferecimento, né? pulsão é a pulsão de morte. Exato. Esse você falou, oferecimento Luiz, do que eu não gozo, ouvi? né? O que você falou? A verdadeira pulsão mesmo é a pulsão de morte. Pulsão de morte. É a pulsão, né? A pulsão. É a pulsão. Emília mandou uma mensagem, saindo agora do consultório. Saí do consultório dirigindo. Eu escrevi para ela, perdeu. Perdeu, meu irmão. Perdeu, meu irmão, é isso aí. Poliana, já mandei para você a entrevista. Mas o Alexandre botou aqui, ó. Mas eu não sei se ela está inscrita no negócio da escola, não sei como. Ele botou o link aqui no... Ele colocou. Não vi. Ele também colocou aqui. Não vi, gente, desculpa. Não tem problema, Tá tudo certo. Então tá bom, ficamos por aqui, né? Beijo, muito Próxima bom, semana. Cecília. Bom, Beijo. obrigada. Ótimos Bom, comentários. Boa noite. ótimo. E Sandra, Beijo. vamos Boa ao noite. Ajuste. Boa noite, Mariana. Beijo, Boa obrigada. Boa noite. noite. Boa Tchau, noite. obrigada.